Ok, queridos, agora nessa última ministração tivemos 5 aulas sobre como ser como Jesus e a última, como ministrar, né? Como o Senhor Jesus ministrou. O que Jesus ensinou aos seus discípulos? Eu falei que uma das coisas foi ensinar o reino de Deus. Agora vamos ver o que Jesus ensinou no dia a dia para os seus discípulos, para as pessoas, o que foi o conteúdo da sua mensagem. Bom, vamos lá. Jesus ensinou sobre si mesmo. É muito importante isso. Jesus passou um bom tempo mostrando quem ele era, qual era o plano de Deus para a vida dele, como redentor, como cabeça da igreja. Enfim, Jesus passou um bom tempo ensinando quem eu sou. Então as pessoas precisam compreender com clareza quem é Jesus. Chamamos isso de cristologia, né? A pessoa de Jesus. Jesus ensinou claramente sobre a oração. Ele ensinou aqueles discípulos a orarem. Jesus os ensinou a expulsar demônios, a curar os enfermos, os ensinou a aconselhar, os ensinou sobre fé, ensinou sobre o partir do pão, sobre o dar, sobre o amar, sobre o fazer discípulos. Jesus ensinou sobre si mesmo, ensinou sobre a sua vinda, ensinou sobre o Espírito Santo, ensinou sobre a igreja, sobre a família, sobre o testemunho. Basta ler os 4 evangelhos e você vai ver tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Agora, algo também importante que Jesus nos deixou claro, ele ensinou sobre a cura física. Gente, ele passou a maior parte do seu tempo ministrando a cura das enfermidades e a libertação dos oprimidos. Então é muito importante, nesse tempo que nós estamos vivendo, que eu estou gravando esta aula, estamos vivendo milhares de pessoas enfermas, mas na época também havia muitas pessoas enfermas, não havia hospitais como nós conhecemos hoje. Então o ministério de cura foi algo muito maravilhoso na vida de Jesus. Por isso, ele termina o seu ministério pedindo uma atenção especial para os enfermos. Veja como termina Marcos, capítulo 16. A sua ordem é basicamente final para os discípulos. Ele disse assim, de fato, o Senhor disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. São as últimas palavras de Jesus. Orar pelos enfermos. Jesus ensinou que a oração pelos enfermos mostra a entrada do reino de Deus na humanidade. João 6, versículo 2. Então nós devemos sim orar pela manifestação do reino de Deus, trazendo curas, milagres e sinais nesse tempo presente. Veja o que está escrito em João 6, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, queridos, o ministro que quer ministrar como Jesus tem sim que pensar na cura dos enfermos, pedir uma unção para curar as enfermidades e assim mostrar que Jesus está vivo no nosso meio. Para Jesus trazer cura, ele tinha primeiro compaixão dos enfermos. Mateus 14, versículo 14. Jesus ministrava
a cura física, dando uma palavra, enfermidade sai. Às vezes ele ministrava dizendo: o espírito de enfermidade sai. Então, cada enfermo tinha uma maneira talvez peculiar do Senhor ministrar a cura, mas tudo isso era na dependência do Espírito Santo. Muitas vezes ele usava Lucas 4,40, a imposição de mãos, mas nem sempre era assim. Às vezes as pessoas tocavam ou ele tocava na enfermidade. Então é muito importante entender isso nos evangelhos, tá? Que a cura física é o pão para os filhos de Deus, mas também é uma maneira de demonstrar o poderio e o senhorio do Senhor Jesus. Outra coisa que Jesus fazia sempre era a expulsão de demônios. Lucas 6,18, Lucas 7,21, Lucas 8,8 e Atos 10,38. Jesus dava prioridade. Lembra que eu estou falando que ele pregava o reino de Deus. E aonde entra o reino de Deus, o reino das trevas tem que sair. Então, como Jesus ele expulsava os demônios? É muito interessante saber disso. Hoje nós temos tantas coisas, né? No que tange a expulsão de demônios, temos shows muitas vezes e pergunta qual é o teu nome e não sei o que lá. Às vezes um culto fica aquele show. Jesus não. Você não vê isso apenas uma vez. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. E ele expulsou aqueles 6.000 demônios. Mas Jesus mostrou que a expulsão de demônios faz parte do chamado do ministro e da igreja, tá? Jesus mostrou claramente que a religiosidade não afasta demônios, o que afasta é o nome dele. Jesus deu-nos autoridade pelo seu nome para manifestar o reino de Deus, Mateus 12, 28. Jesus também nos ensinou que o reino de Deus, ele é no poder do Espírito Santo que nós crescemos em oração e jejum, na autoridade espiritual. Jesus também mostrou claramente que o seu ministério era libertar para preencher. É verdade, nós temos que ensinar. Jesus mostrou que quando a casa ela é limpa, tem que preencher com a palavra, com o Espírito Santo. Muito importante isso. Jesus ensinou também os seus discípulos a moverem nos dons do Espírito Santo no dia a dia. Ide, ele falou, entrai nas casas, nas aldeias, aonde houver necessidade. Vamos lá, dê pão a quem tem fome, dê libertação a quem precisa de libertação. Jesus não limitou a sua ação ministerial de ensino em um lugar só, mas em qualquer lugar. Jesus também, ele aconselhou as pessoas. Jesus teve um lindo ministério de aconselhamento, cumprindo a palavra de Isaías, capítulo 11. Deixe que eu leia para você. Isso é importante nós entendermos, porque queremos ministrar como Jesus. E aqui a Bíblia diz assim, o Espírito, Isaías capítulo 11, repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor no Senhor. Aqui diz, repousará sobre ele o Espírito de conselho. Você pode ler os evangelhos, ele aconselhava as pessoas. Jesus gastou tempo olhando nos olhos e aconselhando as pessoas através do Espírito Santo e da palavra, né? Jesus também corrigiu as pessoas. Jesus não se intimidou quando ele tinha que corrigir os discípulos, corrigir a Pedro. Jesus os encorajou nos momentos de desânimo. Jesus os consolou quando eles estavam com o coração partido e naqueles momentos. Enfim, queridos, assim nós concluímos essa pequena parte, mas muito importante, como o Senhor Jesus, ele ensinava, como ele pregava. Eu espero, nesses 10 vídeos, ter contribuído
para você que quer ter um ministério de excelência, essa é uma base. Precisamos aprender a ser e aprender a ministrar como Jesus, ok? Deus te abençoe e vamos continuar firmes, avançando no pleno conhecimento do Filho de Deus.